Se você abriu a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Quem está no CME sabe que nós lemos esse versículo aí semana passada. 5,17. Diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas... Falhou, vamos de novo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já, e eis que se fizeram novas. Mas isso é para quem? Para quem está em? Para quem está em Cristo, as coisas velhas passam. Eis que tudo se faz novo. A primeira visão, a primeira dimensão que nós temos é a visão do nosso passado. O que um cristão vê quando ele olha para o retrovisor da sua vida? O que um cristão deve enxergar quando ele olha para trás? Eu olho para trás, o que eu vejo? Tem gente que quando vê o passado assusta, né? Quando vê o passado tem medo. Quando vê o passado... fica triste por coisas que fez, por coisas que deixou de fazer. Mas qual deve ser a visão de um cristão? Quando nós nos convertemos e estamos agora em Cristo, diz que as coisas velhas passam, e eis que tudo se faz novo. A visão de um cristão em relação ao seu passado, em ter que lidar com o seu passado, em ter que lidar com os pecados do seu passado, é olhar para trás. E o que eu devo enxergar quando eu olho para o meu passado? Eu vou ver o quê? Nada, eu não vejo mais nada. Sábado agora eu fui visitar uma irmã aqui da nossa igreja, e estava com a Bíblia, estava com um livrinho que eu ia levar, e eu estava passando assim, aí encontrei a mãe do Poiô, encontrei a esposa do Poiô, a Rafa, e tava mais uma moça, né? E tinha um camarada que eu acho que ele tinha usado todos os entorpecentes possíveis. Ele tava mal, cara. Eu acho que ele não sabia nem que dia ele tava, que cidade ele tava mal. E eu lembro que quando eu cheguei assim, ele já meio que arregalou o olho, que só tinha 3 mulheres lá. Elas já falaram assim: ô pastor, ainda bem que você chegou. Que elas estavam falando de Jesus pra ele. E beleza, eu fiquei conversando com ele mó tempão, falei de Jesus pra ele, orei por ele, ele chorou. Falei pra ele que o que ele precisava fazer era se arrepender do caminho que ele estava levando. E ele falou assim pra mim: será que ainda existe solução pra mim? Eu fiz muita coisa errada. Meu passado eu já aprontei demais, eu já matei tanta gente. Aí daqui a pouco ele falava que ele matou um monte de gente. Depois ele falou: eu fiz muita coisa errada, mas eu nunca matei ninguém. Ou você matou muita gente ou você não matou ninguém. Mas beleza, não vamos contrariar que ele pode tacar pedra. Aí fiquei na minha. Depois ele falava assim: não, porque eu já fui preso 16 vezes. Eu falei: rapaz, aí eu perguntei pra ele: quantos anos você tem? 28. Eu falei: com 16, 28 você foi preso 16 vezes? E para as meninas ele tinha dito que tinha, antes de eu chegar, que tinha sido preso 4. Mas o mérito não é na esquizofrenia de quantas vezes foi ou não, mas na pergunta que ele fez: será que aquilo que eu fiz, e acredito que seja ele ter matado alguém mesmo ou não, ter sido preso ou não, coisa errada provavelmente ele fez, algum pecado, seja ele um pecado grandioso ou um pecado pequeno, mas algum pecado ele cometeu. Mas a pergunta que ele me fez com lágrimas nos olhos era: será que depois de tudo o que eu fiz, Deus ainda pode me perdoar? Será que depois de tudo o que eu fiz, ainda há solução para mim? A minha resposta foi categórica: sim, ainda há solução para você. Mas eu fiz muita coisa errada. Não interessa. A questão não é o que você fez. O mérito não é seu, mas o mérito é de Cristo. É o que Cristo fez. E o que Cristo faz é o que vai nos legitimar a receber o perdão dele para as nossas vidas.
Quando você se converte, tem muitas pessoas que carregam peso muito lá do passado. Não, porque lá atrás, um exemplo desse camarada, eu matei alguém, ou fiz alguma coisa errada. Tinha uma irmã que ela vivia numa culpa infeliz. E um dia eu fui conversar com ela, ela falou que ela tinha abortado um filho. E ela carregava aquele peso o resto da vida dela. Deus nunca vai me perdoar. Eu falei, não há pecado que Deus não perdoe desde que haja arrependimento. E depois que você se converte, você não pode mais carregar o seu passado com você. Porque o seu passado, ele precisa e deve ficar para trás. Porque se depois que eu me converto, tudo que eu fiz, eu carrego junto na minha vida, eu não vivo o meu presente. O que eu vivo ainda o meu passado. E há pessoas que carregam o quê? O peso da culpa. O peso do pecado. Se eu contar para vocês isso que eu fiz no passado, irmão, vocês vão ficar, não acredito. Sabe quando eu vou contar? Nunca. Nunca saberás. Basta o Senhor. E essa culpa eu não preciso carregar. Porque eu sei que se eu estou em Cristo, eu sou uma. As coisas antigas, elas ficam para trás por mérito meu, mas pelo mérito de Cristo. Cristo, quando Ele morreu pelos nossos pecados, em favor de nós. E algumas pessoas que elas não conseguem lidar com isso. Que Cristo morreu por nós, como diz a palavra de Deus em Romanos 5:8, sendo nós ainda pecadores. Então olha aqui, você que está aqui hoje. Se você olha no retrovisor da sua vida, o que você deve enxergar lá, não são mais o seu passado, no quesito os seus pecados. Eu não devo mais olhar e enxergar tudo aquilo que eu fiz. E outra coisa, isso acontece muito entre os cônjuges, né? O camarada está casado lá, ele fez uma coisa errada, passou 15 anos. E a mulher dele diz assim, mas você lembra que você fez aquilo? Você está lembrado que você aprontou aquilo? Isso não acontece só entre as mulheres, tem homem que também levanta esses defuntos. Eu digo as mulheres porque é mais comum. Mas o que precisa é, se eu sou uma nova criatura, eu preciso deixar o meu passado para trás. Eu fiquei pensando enquanto eu estava falando com aquele rapaz. Tem uma peça aqui que a gente faz no Encontro com Deus, às vezes, que chama... como que é a do Peniel mesmo lá, ou o senhor do teatro? Não, o do Peniel é o outro lá, o do Sidão. Isso, é esse daí mesmo, julgamento. Aí tem aquela parte lá que vai orar pelo Sidão, aí fala assim, fecha o olho que eu vou orar por você. Aí o Sidão faz assim, não mano, vou fechar o olho não, vai que os caras me pegam. Isso na peça de teatro, né? Aí eu fui orar pelo cara, falei assim, fecha o olho que eu vou orar por você. Aí ele falou assim, não vou fechar o olho não, mas vou fechar o olho. Eu falei, eu tô aqui numa peça de teatro, só pode. Mas eu fiquei pensando comigo, eu falei, um rapaz desse, se ele ouve isso que eu tô falando para ele, né? Não apenas escuta, mas ele ouve, entende isso que eu tô falando para ele, e isso entra dentro do coração dele. Essa semente foi semeada, ela vai germinar, que ela dê fruto, ele se converte ao Senhor, ele se torna uma nova criatura, ele começa a servir ao Senhor, de nada vai adiantar se ele carregar todas essas histórias que ele tinha antigamente. Então, tem coisas, irmão, que você fez no seu passado que ninguém tem que saber. Porque tem gente que fala com aquele ar de... matei 16, matei sei lá quantos, fui preso 16, tomei 10 tiros, 5 facadas, eu tenho 3 coração agora. Cada irmão conta umas histórias. Irmão, essas coisas não vão edificar você. Tem coisa no seu passado que não tem valor nenhum, que não agrega em nada. Uma vez o pastor Aloysio, numa das suas ministrações a respeito do amor de Deus, eles falam que eles foram pregar numa penitenciária feminina. E na penitenciária feminina, diz que todas elas se juntavam para orar,
para buscar Deus. Só que tinha uma que ela não ficava perto das mulheres, ela ficava sempre sozinha, isolada no lugar dela. Diz que se incomodou ele foi até lá para conversar com a mulher. Por que essa mulher não se envolve assim com as mulheres para orar junto? O que acontece? Veja que ela só fica de longe olhando, falando que ela não se aproxima de ninguém, nem as mulheres querem que ela se aproxime também. Mas por quê? Diz que ela era uma bruxa que fazia magia negra. O que ela fazia? Ela matava as criancinhas e tirava o coração das criancinhas. Ai, meu Deus do céu, é isso mesmo. Ai, meu Deus do céu, misericórdia. E diz que ela falou assim: sabe por que eu não me reúno? Sabe por que eu não fico junto? Porque eu sei que para mim não tem mais jeito. Eu sei que o que eu fiz foi errado e muito errado. Então eu sei que para mim não tem mais jeito. E agora pensa o pastor ouvindo uma coisa dessa. Matou não foi um adulto, uma criança, na sua inocência. E ele diz categoricamente, porque é o que a palavra de Deus diz, que quando há o arrependimento, a pessoa ela se torna uma nova criatura. E o que é o seu pecado comparado a esse tipo de coisa? Então, quando você se converte, a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 8, versículo de número 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não tenho mais que carregar o peso da condenação, o peso da culpa. Por quê? Porque agora eu estou em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Aquele que é uma nova criatura. Esse que está em Cristo se tornou uma nova criatura. As coisas antigas passam e eis que tudo se faz novo. Então, quando eu olho para trás, o que eu vejo? Graças a Deus. Porque você olhar para o seu passado é você se envergonhar. Tem coisas, obviamente, que nós olhamos e que nos amadurecem, que faz com que erros que fizemos que não nos leve a cometer de novo. Mas há um versículo, agora eu não vou lembrar exatamente, mas acho que é Miqueias 7, finalzinho de Miqueias, que fala que o Senhor pega o nosso pecado e que Ele joga lá no mar do esquecimento, e dele não se lembra mais. Se o Senhor, que é o nosso Deus, pega o nosso pecado e lança no esquecimento, quem sou eu para ficar lembrando do meu pecado? Tem gente que fica, não, mas eu fiz isso semana passada, eu fiz isso mês passado, eu fiz isso ano passado. Irmão, se arrependeu? Joga isso para trás e acabou. Está lá no seu retrovisor, e que eu estou vendo no retrovisor é nada mais. Amém? Essa é a primeira dimensão que nós temos. Eu olho para trás, eu nada vejo. Agora abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 7. Aleluia! Esse aí abriu na lata. Amém. Evangelho de João. Capítulo de número 7. Versículo de número 38. A palavra de Deus diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, irmão. Valeu. Amém. Segunda coisa é o que eu vejo quando eu olho para dentro. O que eu vejo quando eu hoje olho para dentro de mim. A palavra de Deus diz em Filipenses também: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu tenho que crer, como diz na palavra de Deus em Atos, aí o Senhor mudou de endereço. Ele agora passa a morar em mim. Hoje, quando eu olho para dentro, eu não vejo puramente podridão, porque o Espírito Santo mora
lá onde é santo. Ah, eu sou santo, é santo, porque o Senhor é quem nos santifica. O Espírito Santo passa agora a morar em nós. E nesse texto 7:38 ele diz assim, que do nosso interior fluiria o quê? Um rio de águas vivas. Esse rio que jorra, esse rio que flui. Quando eu olho para dentro de mim agora, eu não tenho que olhar mais a sequidão, a tristeza, a amargura, a vingança. Mas o que eu devo ver é esse rio fluindo de dentro de mim. E o que é esse rio? O que é isso que está fluindo de dentro de mim? Estou derretendo de suor? Não. O que eu vejo sair e fluir de mim, isso deve ser a presença de Deus. A presença de Deus, irmãos, é o que é contagiante. O Espírito Santo de Deus é o que é contagiante para as nossas vidas. E é isso que deve fluir através de nós. Fluir para tocar em pessoas, alcançar os outros, alcançar os perdidos. Quando eu olho para dentro, eu vejo um rio de águas vivas, um rio que flui para inundar aonde há seca. Quando nós falamos assim, essas pessoas ainda não ouviram a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É como se elas estivessem na sequidão. Elas precisam receber a chuva do Senhor, ou elas receberem o rio de Deus. E como que o rio de Deus vai chegar a essas pessoas que estão secas, vazias de Deus? Elas estão vazias, elas não têm a presença de Deus, elas não têm alegria, elas não têm paz de espírito, elas não são suficientes para elas mesmas. Elas sempre estão precisando buscar mais, fazer outras coisas para se sentirem bem consigo mesmo, porque são pessoas vazias. E como que essas pessoas vão ser cheias? Através do rio que flui através de mim e que flui através de você. Se eu olho para dentro, eu devo ver um rio que flui. E esse rio que flui deve inundar. Inundar quem? Aquele que está seco, aquele que está vazio. Fala assim para quem está do seu lado: se você está vazio, que esse rio possa te encher. E se você está cheio, o seu rio encha quem está vazio. Isso aí. Você entendeu tudo. Que o seu rio encha aquele que está vazio. Que esse seja o rio de águas vivas. Primeiro, eu olho para trás e eu vejo o quê? Nada. Eu olho para dentro e eu vejo o quê? Um rio. E eu olho para o céu. Eu vejo o quê? Eu vejo uma casa. Você está em o Evangelho de João? Vá lá em Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 1. Versículo number 1. Bilíngue. 14:1 diz assim: não se turbe o vosso coração. Crerdes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Porque eu vou preparar-vos lugar. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15: se a nossa esperança, olha aqui, irmãos, presta atenção nisso. Se a nossa esperança está nisso aqui, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança se limita a isso aqui, nós somos os mais dignos de lástima. Irmão, será que é só isso que nós temos?
como ele Romanos 8:18. Esse sofrimento do tempo presente que nós temos e sofremos, não é só isso, irmão. Você acha que a sua vida é só isso? Acorda segunda-feira, vai trabalhar, comemora quando chega o final de semana, feliz e contente, e depois começa tudo de novo, e vem as dívidas, e vem casamento, e é filhos, e é os BO, e você acha que é isso? Você acha que a nossa vida se baseia somente nisso? Mas quando eu olho para o céu, eu vejo o quê? Uma casa. Não é isso aqui. Eu não sou daqui. A palavra de Deus diz em Efésios que nós somos forasteiros. Nós somos peregrinos. O que é ser forasteiro? Peregrino. Quer dizer que eu estou fora da minha pátria. A nossa pátria não é essa aqui. A nossa pátria não é esse mundo a qual vivemos, esse tipo de mundo. Essa não é a nossa pátria. Essa não é a nossa nação. Aqui nós somos peregrinos. Aqui nós somos estrangeiros. Você percebe logo quando tem um estrangeiro pelo modo como ele fala, pelo modo como ele se comporta. Não sei se vocês conhecem, ali perto do salão do Cícero ali tem uns missionários gringos lá, uns americanos, vocês conhecem eles? Nota 10 o pessoal de lá. Eu fico lembrando quando minha esposa na salinha e ela fica falando porta, porteiro e portão. Eu lembro um dia que ela estava dando aula da formiguinha. Ela falava formiga. Aí o menino perguntou assim pra ela: tia, você é de outro lugar, né? De outro país. Você é lá da Alemanha, né? Alemanha! Pensa no menino que é muito poliglota, sabe muitos idiomas esse menino aí. Que ela falava formiga, acho que ele me falou, essa daqui não é desse país aqui não. Ela não é do país Pernambuco não. Deve ser país Alemanha, país Pernambuco, meu Deus do céu. Porque pra ele o país dele é o Pernambuco, né? Só isso que ele conhece. Qualquer outro sotaque pra ele já é outro país. Mas esse lugar aqui, onde nós estamos, nós somos estrangeiros. E devemos ser estrangeiros também pelo nosso modo de falar. As pessoas percebem o que somos, muitas vezes, pela forma como falamos. Mas principalmente pela forma como nos portamos. As pessoas falam, esse pessoal não é daqui não, esse pessoal é estrangeiro. Deve ser lá da Europa lá. Não. Nosso jeito de ser diferente é ser cristão. Ser cristão é ser diferente. É agir diferente. É falar de uma forma diferente. Não é colocar roupa diferente, não. Lembro do dia que eu estava evangelizando lá no Veracruz, entregando os papelzinhos assim. Aí passei perto de minha irmã, entreguei o papelzinho para ela. Você não tá vendo que eu sou crente? Eu falei, eu não sabia que a senhora era crente, né? Eu tô há 2 segundos perto da senhora. Olha a roupa que eu estou vestindo. Eu falei, eu coloco essa roupa em qualquer pessoa. Qualquer pessoa vai ser crente. Então não é isso que faz uma pessoa ser cristã, mas é a forma como ela fala. É a forma como ela age. Você não viu o agir de uma pessoa em desses 2 segundos entregando um papelzinho para ela. Mas que a nossa casa e a nossa consciência seja, o nosso lugar não é aqui. Graças a Deus. Já pensou? Viver num Brasil pela eternidade? Amarrado, misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus. É tudo bem que o Brasil não é o pior lugar do mundo, né, irmão? Mas há lugares melhores. Principalmente a pátria celestial. Para onde nós cremos que vamos e para onde o Senhor foi nos preparar morada. Outra dimensão. Se eu olho para trás, nada vejo. Se eu olho para dentro, vejo um rio. Se eu olho para o céu, vejo casa. Mateus, capítulo de número 7. Mateus 7.
Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos ler o versículo de número 24, tá? 7:24. Diz assim: todo aquele, que ouve estas minhas palavras e as pratica, ele será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ele será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui o Senhor Jesus, quando estava aqui falando ainda a respeito da o Sermão do Monte, e ele fala a respeito desses dois fundamentos. Ele primeiro fala de uma casa, e essa casa ela é edificada sobre o que? A primeira casa? Sobre uma rocha. E diz assim, que vindo a chuva, sopraram os ventos, vieram com ímpeto contra aquela casa, e o que aconteceu? Nada. Ela permaneceu firme, porque a sua casa foi edificada sobre a rocha. E diz que de igual modo, construíram uma outra casa, porém essa foi construída em cima da areia. E eu não sou nenhum construtor não, viu, irmão? Mas eu acho que isso é meio óbvio, né? Você está construindo algo, né? Quando nós estávamos construindo as bases daqui, as bases dali, ou outro lugar que nós trabalhamos, você tem que encontrar um negócio onde está sólido para você poder construir em cima. Você não pode construir onde a terra está fofa ou não, porque depois a casa vai. E diz que vieram a chuva, sopraram o vento, transbordaram os rios, vieram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu. E quem são as casas, irmãos? Somos nós somos essas casas. Eu sou a casa. Agora, onde é que eu edifico a minha casa? Onde é que eu edifico? Porque a chuva vai chegar, vai soprar os ventos, vai transbordar os rios, vão vir com ímpeto contra mim, porém eu permanecerei firme. Primeiro, eu olho para trás, nada vejo. Eu olho para dentro, eu vejo um rio. Eu olho para o céu, eu vejo uma casa. E eu olho para o chão, eu vejo uma rocha. E quem é a rocha? Cristo é a rocha. Ele é a pedra angular, como diz a palavra de Deus. Ele é a pedra de esquina, como diz a palavra de Deus. E o que é a pedra angular ou a pedra de esquina? Ela é a principal pedra do fundamento da casa. Toda casa normal, né? Vamos deixar claro aqui, toda casa normal, ela não é fundamentada naquilo que você vê, mas é naquilo que você não vê. É naquilo que está abaixo. É ali que está o fundamento da casa. É aquilo que sustenta a casa. São as sapatas, as vigas, né, que vai embaixo. É isso que vai dar o sustento da casa. E a palavra de Deus diz que Jesus é o fundamento, que Ele é a pedra de sustentação, que é onde se pode edificar. Aquilo que se edifica fora de Cristo é ruína o seu final. Aquilo que se edifica em Cristo é aquilo que permanece depois da chuva, dos ventos, de transbordarem os rios, de virem com ímpeto contra você. Eu estou edificado em Cristo. Quando eu estou edificado em Cristo,
eu permaneço inabalável. Mas algo se torna inabalável pelo que você vê? Não, é pelo que você não vê. Porque eram ambas duas casas. A diferença de ambas não era o que estava em cima das casas. Uma tinha mais enfeite, ou porque a cor da casa, mas era aquilo que estava no fundamento da casa. Uma casa não tinha fundamento nenhum. E uma casa sem fundamento, uma casa sem Cristo, é uma casa fadada à ruína. E uma casa fundamentada em Cristo, essa é aquela que vai permanecer. Leia-se, casa você. Quando você está fundamentado em Cristo, você está baseado em Cristo, você está sendo construído, edificado em Cristo, na palavra de Deus, naquilo que Ele nos ensinou, você permanece. Se não é nele que você edifica, se não é nele que você constrói, se não é nele que você cresce, não eu que diz, mas a palavra diz, que vai vir a chuva, que vai vir os ventos, que vai transbordar os rios, que vai vir um ímpeto, que vão vir com ímpeto contra essa casa, e o final dela será ruína. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.